Meu boa noite a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, agradecer por mais um dia e por mais um momento aqui nessa live, continuando viajando pela Bahia, batendo papo com as pessoas, com amigos, com lideranças, com várias pessoas. Enquanto a gente não pode ainda fazer as nossas reuniões presenciais, a gente continua aqui conversando nesse novo momento que a gente está vivendo de lives. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Padre Gugu, um padre da Diocese de Serrinha, que atualmente está como pároco. Eu acho que ele já assumiu, vou perguntar aqui, não sei se ele já assumiu ou vai assumir agora, pároco em Valente. E a gente vai bater um papo, falar sobre esse novo momento, falar sobre essa nova realidade que nós temos vivido durante essa pandemia, esse novo momento da pandemia. Eu acho que é um aprendizado e é importante que a gente possa estar dialogando, que a gente possa estar conversando, para que a gente saiba lidar melhor, que a gente possa aprender um com os outros a lidar com esse momento novo, né? Não está fácil e não vai ser fácil. Nós podemos ter muitos problemas aí, inclusive da nossa economia. Então é preciso que a gente esteja compartilhando as nossas experiências, e eu acho que daí a importância de estar conversando, de estar também colhendo informações de cada um e cada uma de vocês, colhendo sugestões para esse novo momento que a gente está vivendo. Não sei se o Padre Gugu já entrou aqui, mas eu acho que não, que eu não vi. Mas desde já agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado pela nossa rede social, seja pelo nosso Instagram, seja pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter e pelo nosso canal do YouTube. Gente, eu também não poderia, antes de também começar esse bate-papo, deixar aqui, já coloquei em todas as minhas redes sociais, os meus sentimentos ao nosso professor Portugal, como sempre o chamamos. É uma perda muito grande, uma despedida que não foi fácil para cada um de nós, em especial, eu digo, em relação a mim. Ontem dormi bastante chocado, porque Portugal era um amigo que eu tinha. Eu gostava muito de bater papo com ele, sempre nos encontrávamos no CAB, nas secretarias, na Assembleia, na Governadoria, e ele sempre perguntava por Coité, pelo território do Sisal, conversava sobre muita coisa, sempre muito agradável, muito solícito, e um exemplo de ser humano, de professor, que Deus levou, e a gente apenas aqui deixa os nossos sentimentos para esse grande homem, nosso eterno professor de português, de literatura, de redação e defensor da cultura baiana, da cultura brasileira. Jorge Portugal era um ser humano incrível. Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos para toda a família, para todos nós que desfrutamos enquanto vida da sua amizade. Realmente não é uma despedida fácil, mas tenho certeza que Deus já preparou um lugar muito melhor do que esse aqui para ele. Deixa eu ver se o Padre Gugu já entrou aqui. Vige, agora já estou com dificuldade de ver aqui. Se ele estiver aqui,
peço que ele peça para entrar, para a gente bater esse papo. Não estou conseguindo entrar aqui. Deixa ele entrar que ele vai pedir para a gente conversar. Gente, outra coisa é o seguinte. Eu tenho conversado diariamente com muita gente, dado entrevistas e falando um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo do vírus, que é um momento de retomada das nossas atividades, da nossa economia, e eu acho que é um momento importante que a gente... não estou conseguindo entrar aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui, acho que não. É um momento importante, depois de mais de 4 meses de pandemia, nós estamos começando a retomar as nossas atividades. Eu digo, na capital e na região metropolitana, já algumas coisas iniciaram o seu funcionamento e todo mundo muito ansioso, porque tem começado por fases e a gente na expectativa de ir a uma outra fase, de passar para uma outra fase. Então é importante que a gente tenha bastante obediência às nossas autoridades sanitárias e, em especial, algumas questões básicas que eu tenho dito sempre, de 3 prevenções básicas que nós precisamos ter, que é o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Por quê? Porque se não fizermos isso, se não obedecermos, corremos o risco de voltar àquela fase crítica e ter que todo mundo voltar para casa e não retomarmos as atividades, e aí geraria o caos, um caos econômico, financeiro e, por consequência, um caos social. Então, essa é a nossa preocupação. Estou vendo aqui o Padre Gugu não entrou ainda, não sei se teve algum problema, porque nós já estamos 18h39. Deixa eu ver se o Padre Gugu já entrou aqui para ele nos chamar aqui. Ah, já entrou aqui. Padre, eu não estou conseguindo lhe chamar, então eu preciso que o senhor me chame aqui, que eu vou aceitar o senhor entrar, viu? Porque não sei porque aqui eu não estou conseguindo lhe chamar. Então, se o senhor pedir aqui, hoje o senhor entra aqui para a gente bater um papo rapidinho. Enquanto isso, eu já estou vendo algumas pessoas que estão participando conosco aqui. Givanildo Oliveira, boa noite. Edson Simões. Vanusa, lá de Coité, pré-candidata a vereadora pelo PSD, boa noite. Hiperbel Preço, boa noite. Viana Joelma. Marco AMX, oi. Xavier Vera Lúcia. Gal. Ah, o padre já entrou aqui. Deixa eu ver se ele já entra aqui. Boa Alex, noite, a sua bênção. Deus te abençoe. Meu filho, eu esperei a confirmação do rapaz que seria hoje a live. Estou eu aqui esperando o convite, nada. Eu estava aqui já esperando, por isso que eu não te chamei. Ah, foi? Desculpa aí, foi mal. Foi. Não, tranquilo.
Boa Como é que noite, você amigo. está bem? Tô bem, graças a Deus. Estou aqui na luta arrumando as coisas para na próxima semana ir para Valente, mas está tudo em paz, tudo tranquilo. Que bom. Hoje é seu dia, né? Então, hoje é dia dos padres, é dia do padre hoje. Parabéns, padre. Parabéns mesmo. Deus te abençoe sempre aí nessa Obrigado. missão paterna, né? Eu pensei que nunca A seria convidado para uma live paternidade. com você, Alex. E? Pensei que nunca seria convidado com uma live com você. Não diga isso. Não diga isso. Gente, ó, para quem tem muita Não, gente aqui, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, aí é o padre Gugu, viu? É Ruth Berg. Não, Ruthberg. ele não tem xará, não existe Ruthberg, mas apelido de Padre Gugu. Isso Padre, o mesmo, senhor já amigo. está. Eu pensei que o senhor já estava em Valente. Não, não. Na realidade, teve um pequeno contratempo por conta das posses. O Padre Haroldo vai tomar posse no dia 16 aqui na paróquia do Bom Pastor, em Serrinha. Só que ele fica em Valente até o dia 12. Então não tem como a gente chegar com outro padre na casa ainda. Então, para fazer o rodízio certo, aí esse final de semana, Padre Rodrigo toma posse agora no dia 9, eu no dia 16 e Haroldo no dia 16. Então, o Padre Rodrigo vem para aqui no dia 15, eu vou para Valente no dia 13 e Haroldo vem para aqui no dia 12. Aí faz o movimento Eita, certo. Todo mundo no seu um lugar. rodízio mesmo, viu? Como é que tá Isso nosso, mesmo. como é que tá o Dom? O doutor está ótimo, graças a Deus. Já está todo vapor aí para cima e para baixo, resolvendo as coisas dele. Fui para a Feira de Santana hoje visitar o seminário. Graças a Deus, aquele susto que nós tivemos já passou. Que bom, maravilha. Padre, eu tenho um assunto que eu gostaria de partilhar com o senhor, que é o que eu tenho conversado muito com muitas pessoas, é esse novo momento que nós estamos vivendo da pandemia. De forma resumida, mais ou menos assim. Logo no início, tomamos aquele susto. Corre, tem um vírus aí que mata e corre todo mundo para dentro de casa, porque se pegar todo mundo de uma vez, os hospitais não suportam e pode morrer gente. Olha o que está acontecendo na Itália, nos Estados Unidos, e aquela correria doida, correu todo mundo para se isolar. E aquilo, inclusive tem gente que fica assim, mas poxa, quando não tinha o vírus, a gente se isolou, agora que. Mas o momento era. Tinha que ter o isolamento, porque o nosso sistema de saúde não estava preparado, nós não tínhamos equipamentos, nós tínhamos o mundo, mais de 100 países, demandando ventilador, equipamentos de proteção hospitalar. Para ter ideia, Nova York, que é a maior potência do mundo, os profissionais de Isso. saúde não tinham equipamento hospitalar para usar. Faltou equipamento hospitalar. Tinha que produzir teste. Então, 4 meses depois, isso tudo passou. Ou seja, o que tinha de produzir já produziu, de equipamento, de ventiladores, de testes, o que tinha de ampliar do sistema de leitos, de UTIs, de tudo já foi feito. O que tínhamos nós de conhecermos sobre o vírus, nós já conhecemos, já sabemos como lidar com ele, já sabemos como ele transmite. As máscaras que a gente arrancava de um lado, arrancava a orelha do outro, a gente já aprendeu a fazer umas máscaras melhorzinhas, já estão melhores. E agora começa um novo momento, padre, que é a retomada. Ou seja, a gente já começa a sair de casa, o comércio começa a abrir, as atividades começam a abrir, e uma preocupação: como nós vamos viver esse novo normal? Se a gente vai saber fazer isso, porque todo dia, toda hora, é o que os profissionais e autoridades sanitárias têm dito. Gente, nós estamos saindo de casa, mas se nós não soubermos sair, a gente vai correr o risco de voltar todo mundo para casa novamente. Ou seja, a gente vai ter que sair sabendo como viver isso. E eu tenho dito que 3 coisinhas são básicas: distanciamento social, máscara e higienização das mãos. Como é que o senhor vê esse novo momento? E o senhor que lida, que já está abrindo, já abriu a igreja aí? Já os templos Já. já estão. Aqui já sim. Aqui em Serrinha é permitido ter celebração
aqui na catedral com 180 pessoas por conta do tamanho da catedral. O prefeito aqui colocou o decreto e que pode ter celebração, mas com 25% da capacidade de cada capela. Então, já está voltando às celebrações aqui, sim. Mas, Então, respondendo a sua padre, pergunta, eu gostaria que o senhor dissesse sim, porque eu acho que vai caber a nós agora, principalmente a mim e ao senhor e a tantas outras pessoas que têm contatos públicos muito forte, muito grande, orientar as pessoas e contar com essa conscientização. O que é que o senhor diz desse novo momento? O que é que a gente tem que fazer? O que é que o senhor espera? olhe, duas coisas. Primeiro, eu não quero ser pessimista, mas eu não tenho esperança que esse novo normal aconteça. Não será um novo normal. Será o normal, porque o povo brasileiro não tem memória para as coisas que nos faz sofrer, para as coisas que nos traz grandes inquietações interiores. É, estamos vendo alguns municípios já flexibilizando. As pessoas acham que flexibilizar é dizer faça tudo de vez. Elas esquecem muito rápido, porque, infelizmente, no Brasil, existe um dito popular que é muito bonito. A gente só fecha a porta depois que o bandido entra. Como não adoeceu ninguém na minha casa, como não morreu ninguém na minha casa, eu vou para a rua. Ainda vai usar máscara ainda, mas eu tenho medo dessa falta de memória do início da pandemia no povo brasileiro. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Então, eu não tenho esperança, Alex, de um novo normal. Para mim vai ser o normal de antes. De antes. Porque para ser novo, nós deveríamos. É verdade. Porque para ser novo, nós deveríamos voltar com uma consciência maior de que a pandemia nos fez enxergar valores e nos fez perceber o quanto nós não tratamos bem de nós mesmos nem do outro. Né? Nós percebemos muito isso. Eu não quero estar na pele, não queria estar na pele dos vereadores, dos governadores, até do presidente, das autoridades políticas que tiveram uma responsabilidade de criar modos de prender as pessoas dentro de casa porque elas queriam se expor ao risco. Eu não quero estar na pele de vocês, né, nessa labuta de aprovar projeto, criar isso, aquilo, outro, porque é difícil, muito difícil lidar com as pessoas. Então, primeiramente, não acredito no novo normal, porque nós não temos memória para o sofrimento que foi, nós não temos memória para tanta gente que morreu, porque daqui a pouco, Alex, quando liberar, assim, vai ter jogo de futebol, por exemplo, vai voltar, pode ir para os estádios. Acabou, amigo, acabou. Mesmo sendo com máscara, com álcool gel, quando voltar a ter futebol, quando voltar a ter uma festinha, acabou. Ninguém vai lembrar mais que existiu pandemia. Ou seja, vamos voltar àquela vida antiga, desrespeito, falta de cuidado. O que eu acredito e que eu quero estimular por onde eu passar é que a gente escreva que esses 4 meses entre para os anais da história dos nossos municípios, do nosso Brasil, porque se tiver registrado, colocado dentro de um livro de história, se isso for colocado uma placa nos nossos municípios, morreram não sei quanto de Covid, foram quantos infectados, porque eu acredito que deveria ser feito dessa forma, não sei como, criar um projeto, uma coisa de uma placa de quantos morreram e dizer a pandemia causou isso, para que lembre a gente. Porque se não tiver um farol lá em cima, lembrando que morreu milhares de pessoas, que muitos foram infectados, a gente vai esquecer, Alex. A gente vai esquecer. Não sei criar, eu não sei nem se seria uma boa ideia, mas um memorial ou como é que chama? Um monumento para lembrar a pandemia. Porque lembrando daquilo, vendo quanto a pandemia matou, causou, a gente poderia nos conscientizar. Ora, hoje foi a pandemia, amanhã pode ser a dengue, que está aí também já assolando, depois pode ser o H1N1. Então, nós temos que criar situações que nos façam lembrar do mal que a gente enfrentou e como a gente enfrentou. Porque dessa forma a gente esquece. Se não tiver um monumento, se não tiver no livro de história, nós vamos nos esquecer. E se esquecendo, como é que vai ter novo? Não vai. Só existe um É, novo se a gente conseguir lembrar. é lamentável isso, viu? A gente acaba trazendo para uma questão estrutural, que é educação. Não tem jeito. Tudo Isso. isso acaba nisso aí. Porque, assim, o senhor falou, quando o senhor começou sua fala aí, o senhor falou que não queria estar na pele das autoridades que ficaram obrigando as pessoas
a fazer o Sim. certo, inclusive multar. Eu sempre brinco, padre, assim, a questão do cinto, a questão do capacete. Imagine, você tem que multar obrigando para salvar a vida do outro. Era para ser o contrário, era para a pessoa dizer assim: não, eu quero salvar minha vida, eu não quero morrer. E correr para botar o capacete ou botar o cinto. Não. Você tem que multar e dizer assim: se você não quiser salvar a sua vida, eu vou lhe multar. Imagine que é contraditório demais, é um negócio. O senhor quer ver o quanto isso é importante para o que o senhor está dizendo e o quanto tem a ver com a nossa educação, com a nossa consciência, com a nossa conscientização. Eu estava, enquanto nesse isolamento aí, quando tive tempo, li muito sobre e vendo várias experiências, tudo. Portugal. Portugal foi uma coisa fantástica. Portugal conseguiu responder bem à pandemia e sabe quantas multas, obrigatoriedades, tudo foi criada lá, padre? Nenhuma. Nenhuma. O povo tomou consciência, viu quais eram as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e correram, se isolaram, tomaram as prevenções. Não tinha multa, não tinha decreto obrigando as coisas. Não tinha. As pessoas tomaram. Essa era a nossa expectativa. E eu acho que é em função de o senhor ter a certeza que isso não vai acontecer no Brasil, que o senhor está pessimista e achando que não vai ter esse novo normal. Novo normal, não. O Alex, uma observação aqui. Você começou a live 6 horas, foi? Não, não, 6h30. Ah, então ótimo. Eu estava com medo do nosso tempo acabar aqui. Não, Você seis... tocou em duas coisas que eu acho que são bem significativas para nós e que precisa ser refletido. Eu tenho me preocupado muito com a questão da educação no nosso país, muito. Você falou, eu também li muito, eu li muito mais agora na pandemia do que antes. Claro, não tinha o que fazer e a gente vai, de fato, exercitando. Não li muito sobre política, porque já tenho um pouco de bagagem, mas é uma coisa que eu tenho que reelaborar para mim, porque precisamos também alimentar a nossa consciência sobre. é, eu quero ler de novo a política de Platão, eu quero voltar à política de Platão e depois passar por outros. Mas me preocupa muito, e já me disseram que eu tenho um olhar muito para a Europa, mas no tocante à educação, não tem como não ter. Eu disse que a Finlândia, Portugal, outros países que conseguiram enfrentar a Covid, esse vírus, com o isolamento, porque as pessoas entendem, as autoridades disseram, fique em casa, porque você escorre risco de vida, e eles ficaram. Não é obedecer à autoridade, é ter consciência de que sua vida é um valor, e consciência de que a vida é um valor parte do princípio da educação. E, meu amigo, a educação no nosso país é cada vez um declínio. Eu não estou dizendo que gente, pelo amor de Deus, eu não sou pessimista, não, viu? Mas eu estou falando a partir de fatos. Eu não sou assim pessimista. Mas, assim, para você ter um exemplo, no tocante à educação, eu vejo muitos jovens, e conheço muitos jovens que leem. Mas qual o tipo de literatura? A literatura estrangeira. Contos de Fada, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, tantas coisas assim, tudo fictício. Aí eu pergunto, cadê o É brasileiro ler? pouco Machado de Assis, né? Isso, pouco Machado de Assis, pouco Graciliano Ramos, pouco Fernando Pessoa, pouco Jorge Amado. Então, é claro, o nosso país vive, tanto os adultos como os jovens, de uma fantasia de uma literatura europeia, americana, enquanto a literatura nossa brasileira que vai nos ajudar a ter sonhos, a lutar. Gente, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um clássico da literatura brasileira. Vidas Secas é o nosso Nordeste sendo colocado, dito, está ali no papel, mas pergunta o jovem quem conhece. Não conhecemos. E por que digo isso também? Porque vejo que cada vez mais as escolas estão tirando isso. Algumas escolas têm semana de cultura, que eu acho muito interessante, e algumas, as poucas que eu conheço, têm tentado resgatar. Mas eu acredito que, enquanto educação, é preciso ainda reelaborar um projeto para trazer os nossos autores brasileiros, os escritores brasileiros, para que eles sejam conhecidos. E se eu conheço os autores brasileiros, eu vou conhecer o nosso Brasil também. Então, eu acredito que o enfrentamento da pandemia no nosso país foi uma vergonha por conta da educação. Nós não somos educados. E alguém colocou aqui nos comentários, quando mexe no bolso, todo mundo fica preocupado. E é verdade, infelizmente. Você, Alex, trouxe uma coisa que é interessante.
É impressionante. Hoje, as autoridades civis e religiosas têm que brigar para que o povo compreenda que a vida dele tem um valor. Não tem cabimento. Gente, fica em casa. Verdade. Ah, ninguém morre de fome, não. Ninguém morreu. Eu entendi perfeitamente a questão das empresas, das indústrias, tanto tempo parado. Agora, eu vejo com esperança esse movimento de volta agora. A forma como o governador Rui Costa está lidando com a volta em todo o estado. Algumas cidades podem, outras não, porque umas podem, outras não. Porque, por exemplo, Valente tem 16 casos ativos e Valente foi o epicentro no início. Quer Foi. dizer, aquele município soube como enfrentar e o povo respondeu à expectativa, aquilo que está sendo pedido, porque o povo compreendeu que estava em risco mesmo. Hoje são 16 casos ativos em Valente. Eu desço para Valente tranquilo, no tocante à Cuidado, pandemia. viu? Já aqui em Fica Serrinha, tão tranquilo assim, não. não, tranquilo, mas com todas as precauções. Mas Serrinha, nós temos Agora, o 140 padre, casos ativos aqui em Serrinha. Ah, padre, o senhor falou de oi. literatura brasileira, portuguesa, baiana. Então, a gente vai aproveitar aqui. Eu falei no início, o senhor não estava aqui ainda. Hoje vivemos um momento de luto nesse sentido, viu? Sim, Morreu Jorge verdade. Portugal. Nós de Portugal. Eu tive. Coloquei hoje na minha Alex, rede social. Além de perder um amigo, porque eu tinha um carinho muito especial por ele, de amizade mesmo. E ele tinha um carinho enorme por nossa região aí, viu? Sempre que me encontrava e sempre perguntava por alguma coisa, como é que tá lá, como ele sempre foi apaixonado pela língua portuguesa e pela cultura baiana. Então, hoje nós estamos de luto nesse sentido, viu? eu tive a Aí uma graça. pessoa como Jorge Portugal, padre, lembrando o que o senhor falou no início, da memória. Não é para sair das nossas memórias. Eu acho que todo jovem, toda criança, de hoje por diante, deveria ler qualquer coisa sobre Jorge Portugal. A história de vida de Jorge Portugal. Um baiano, nenhum baiano Amigo, poderia deixar de ler. então, aí é que entra a minha inquietação no tocante à literatura. Perdemos um grande nome da literatura. Eu tive a graça de ouvi-lo na Flica, né? A feira de literatura que tem lá em Cachoeira, que já tem 3 anos consecutivos que eu vou, e eu tive a graça de escutá-lo, ele fazer uma palestra lá. Para mim, um grande orgulho, porque além de ser escritor, é negro e baiano, né? Então, claro que isso já tem E de um Santa Amaro, viu? diferencial. E santamarense, né? Então, é mais um acréscimo aí. Então, eu acredito que um momento como esse valeria para para o nosso Estado, no próximo ano, dedicar a Semana de Literatura às obras dele, né? O seu pensamento filosófico, teológico, político, artístico. Dedicar, vamos fazer memória deste homem, porque se você dá um destaque, os livros deles vão para nossas estantes. O livro dele vai para as nossas cabeceiras de cama. E é uma forma de, como você acabou de falar, de torná-lo eterno dentro da gente através da escrita. Já diziam os sábios, né? Quer se tornar eterno? Faça um filho, plante uma árvore ou escreva um livro. E ele, não sei se plantou uma árvore, mas com certeza sim. Mas ele fez as 3 coisas, né? Fez filhos, fez um livro e acho que plantou uma árvore também. Então, ele vai ficar eterno Ó, sim. Diga. um segundo só para lhe dar um oi, viu? Só para dar Sim. um oi aqui para você só. Meu afilhado, Deus abençoe, ficou mais velho, tá ficando maduro, hein? Deus te abençoe. Tá Saudade bem. de você, viu, Sababa? Sababa pura. Sabava pura. Mas é verdade mesmo, padre. Alguém perguntou aqui nos comentários, perguntou para a gente aqui o que é que a gente acha da volta às aulas sem a vacina. Eu vou dar minha opinião e depois o padre dá dele. Eu Certo. penso o seguinte, qual é a minha opinião? Vacina, infelizmente, é imprevisível. Pode surgir agora, daqui para dezembro ou no próximo mês, mas pode demorar 1 ano ou 2. Nós não temos uma previsão perfeita, eficaz, de que tal dia vai ter uma vacina. Não temos. Então, não dá para a gente contar na nossa vida com a vacina. Se ela chegar, maravilha, graças a Deus por isso, ótimo. Se não chegar, nós vamos ter que viver. Não vai ter como ficar sem vida, sem estudar, sem nada. Então, eu sou a favor que retorne às aulas. Agora, é claro,
seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias que estudaram para tal, que estão amanhã mesmo, quarta-feira, às 15 horas, nós, os deputados, vai ter uma audiência com o secretário Jerônimo, onde ele vai nos apresentar o protocolo de abertura para as aulas e vai nos ouvir, onde cada um vai poder opinar. Então, o que eu entendo é que ele deva estar preparando um protocolo ouvindo as autoridades de saúde. Eu acho que é o que vai acontecer. Então, um abraço para Corinho, lá do São João, Elivaldo, né? Meu vizinho. A nossa casa era parede colada lá. Nosso quintal de flecha, a gente se via um outro quando saia no quintal. Um abraço, Corinho. Alex, eu também concordo com você. Agora sim, eu acredito que vocês vão ter muito o que refletir. Porque, pensemos, eu só vou que volte às aulas, com todos os cuidados. Primeiro, a escola vai ter que se adequar para que tome cuidado com o próprio distanciamento nos espaços, por exemplo, no pátio, na sala de aula. Uma sala de aula que tinha, vamos supor, 30 alunos ou 25, eu acredito que deveria reduzir esse número de alunos, para a gente não ter uma aglomeração. Depois, tem que se fazer um levantamento a nível de município. Qual o povoado que tem muitos casos? Como é que esses jovens vêm do povoado que estuda aqui no centro, por exemplo, em Conceição do Coité? Então, tem muita coisa a se refletir, muita coisa a se adequar. Eu também não acredito que tenhamos uma vacina que consiga imunizar todo mundo antes, eu estou sendo otimista agora, de julho do próximo ano. Eu acredito que nós precisamos de mais um ano para que todo mundo esteja todo mundo tranquilo no tocante à vacina para ter uma vida normal, né? Esse novo normal a partir da vacina. Mas eu também sou a favor, porque eu acredito que esse tempo todo dentro de casa também, nós gerou muitos males específicos, tanto em crianças quanto em pais, que é uma outra situação que, desse novo normal, os psicólogos que se preparem, porque eles vão ter muito trabalho para lidar com essa ociosidade ou com esse roubo brusco da nossa liberdade que a pandemia fez. A pandemia nos colocou da noite para o dia dentro de casa e sem dizer que estava chegando. Ou disse e nós não quisemos ouvir. Mas nós somos bruscamente tirado do nosso cotidiano, que foi de maneira brusca mesmo, fique aí, o medo tomou conta, e agora tem muita coisa para se resolver. Então, a volta às escolas, eu também sou a favor que volte, mas depois que, como você disse aí, Alex, que se sente, que analise todas essas situações, tamanho de sala, quantos alunos, quando vai ser, transporte dele, isso, aquilo outro, para que tenhamos um certo controle, né, sobre esse vírus que ainda circula tão tranquilamente no nosso meio. Não, eu acho que isso é importante. Agora, isso aí que o senhor falou, dessa coisa brusca, uma coisa eu sou muito otimista, viu, padre? Eu Uhum. sou muito otimista. E uma coisa eu estou otimista. Eu acho que nós aprendemos muito nesses 4 meses. E aí vai em todos os sentidos. Eu acho que vai em todos os sentidos. Até na questão econômica mesmo, na questão de empresas, na questão. Rapaz, tanta gente que eu tenho conversado, padre, que não imaginava que seria tão produtivo produzir em casa. Tem gente que está me dizendo, Alex, como eu imaginava que em casa eu produziria mais, daria melhor resultado profissionalmente do que onde eu estava. Tantos aí que têm dito, empresas têm dito, pô, não era necessário isso, a gente estava, existia desperdício, existia falta de... Então, assim, eu acho que tem um mundo de aprendizado, eu estou falando na questão econômica, financeira, material, mas eu digo também da questão, e já que a gente está conversando com o padre, a questão espiritual também. Como Sim. nós imaginaríamos que iríamos exercitar a nossa fé, o nosso amor, os nossos sentimentos à distância? Como eu iria administrar? Eu tiro por mim, eu não sou o melhor exemplo, viu, gente, para isso, porque não visito meus pais todo dia. Mas Val, minha esposa, por exemplo, visita pai e mãe todos os dias. Não tem um dia. Mas mesmo assim, a gente ficar à distância, ficar longe da visita e ter o mesmo sentimento. Só se for bicho, para não ter aprendido com isso. Não ter visto que é diferente, que tem como, sei lá, eu acho que é muita coisa que pode que aprendemos nesse momento, viu, padre? Muita coisa mesmo. O senhor é Não, o Alex, maior exemplo disso.
Eu A vou ser igreja conseguiu. Como é que a igreja conseguiu conviver sem os fiéis no templo? Não, Imagine. eu concordo com você. A pandemia nos trouxe muito sofrimento, mas trouxe muita coisa positiva mesmo. Porque, para mim, esse ano, a festa de Santana, eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que eu um dia participar de uma festa de Santana, como a gente conhece, a catedral lotada, não tem espaço para gente, catedral vazia. Mas isso que você trouxe, que eu acho que é muito positivo na pandemia, essa situação nos fez compreender o significado de ser família. Ser família é estar junto e juntos. E a pandemia veio de uma certa forma e renovou muitas relações. Conflitos que estavam ali que foram colocados em xeque agora, foram superados. Pais que mal se dirigiam aos filhos voltaram a falar. Eu sei mais do que ninguém o quanto essa pandemia trouxe de positivo no tocante ao significado de ser família. Claro, teve crises, mas as crises elas são maravilhosas. Um ser humano que não tem crise, me desculpe, ele já deve estar morto, porque a crise ela faz parte da nossa existência, do nosso ser. A crise ela vai nos fazer buscar respostas e com as respostas vem as concretizações dos nossos sonhos. Então, no tocante à fé também aqui, eu fiquei até um pouco chateado em determinado momento pela insistência. Temos que ir para a igreja porque os bancos têm gente, porque nas lotéricas tem gente. Quer dizer, que estavam querendo comparar a igreja com um banco, porque estava uma fila de gente que não estava nem aí para se ia pegar o vírus ou não. Muitas pessoas se esqueceram que a igreja ela é detentora, ela existe para salvaguardar a vida, a dignidade da pessoa humana. Então, não, pá, temos que rezar. Nos esquecemos que a nossa fé ela não nasceu dentro de um templo. Não nasceu dentro de um templo. A nossa fé nasceu em montanhas, nasceu em casas escondidas, tinha que rezar 3 ou 4 porque foram perseguidos. A nossa fé nasceu em casa. Então a pandemia também nos fez, no tocante à fé, refletir sobre onde é que está firmada a minha fé? Na parede da igreja ou ela de fato existe dentro do meu coração e eu posso vivê-la na minha casa ou no meu quintal? Eu achei isso maravilhoso. Eu achei maravilhoso esse lado, essa perspectiva de olhar a fé, não só dentro da igreja. Não, o pai está ficando louco? Não, não estou ficando louco. É para a gente entender. A igreja é um momento comunitário, mas a nossa fé ela precisa de fato ser vivida dentro de casa. Ali o exercício da fé em casa. Rezar com a família, abençoar os alimentos, rezar com o filho para dormir, rezar o texto em família, ler o evangelho juntos. Foi uma coisa maravilhosa. Eu achei isso fantástico. É verdade. Outra coisa, quer ver outra coisa também, padre? Isso aqui que nós estamos fazendo. Talvez fosse acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Uhum. Todo mundo correu para se conectar. Todo mundo. O que iria ocorrer daqui a 5, 10 anos, ocorreu em 4 meses. Porque obrigou todo mundo a ir para a rede. Eu acho que isso tem consequências ruins? Tem, como tudo na vida. Não tem remédio sem efeito colateral. Eu sempre Sim. digo isso. Mas é claro que eu acho que nós conseguimos fazer com que, principalmente em relação ao que o senhor falou, educação. A educação hoje passa também pela conexão. Não adianta. A gente é onde está o instrumento. O que eu Sim. tenho visto é que o mundo se conectou de forma democrática. São João, lá no seu distrito do São João, lá na fazenda, lá no Jitaí, mas na fazenda que está depois de São João, tudo, está todo mundo lá conectado. É mesmo. É sério, Sim, está sim. todo mundo lá Verdade. conectado. Está todo mundo lá. Se o vovô lá com 80 anos não aprendeu, o netinho ou o filho está do lado. Aqui, ó, vovô, o vídeo que está passando, tudo. Então, eu acho que isso é algo. Eu tenho dito para as pessoas, gente, nós vamos ter uma ferramenta fantástica para tudo que a gente puder levar de bom. Aí muita gente diz, de ruim também. Oh, paciência, de ruim também, Sim. mas de bom. Quer ver uma coisa, padre, que eu criticava muito? Eu sempre critiquei muito o EAD, Educação à Distância. A Eu sempre distância. critiquei porque eu sempre achei que era muito vender, uma coisa muito baseada no dinheiro.
eu via pouca qualidade nisso. E eu acho que isso agora se aprimorou enormemente. Muito. Muita gente correu para aprender como fazer educação à distância com qualidade. Então, assim, eu acho que são muitas coisas boas que a gente vai aprender nisso aí. Eu não tenho dúvida disso, não. Tem muita coisa boa para colaborar com... Primeiro, eu quero mandar um abraço para o padre João Eleutério, da Diocese de Bonfim, que está nos acompanhando. Ele é de Bonfim, mas está na paróquia de Saúde. Um abraço, padre João. Foi meu colega na faculdade em Feira de Santana também. Alex. Ó, quem fala do senhor também, quem fala Hum. do senhor sempre é o padre lá em Itiúba. Como é o nome dele? Eu não lembro. Disse que foi seu Padre colega Diego também. Ramon. Diego É Ramon. isso mesmo. Ave Maria, meu Deus do céu. Amo demais ali. Esses dois aí, meu Deus do céu. Faz parte da minha história vocacional, os dois. Em relação a essa questão das redes sociais, primeira coisa, acho que tudo depende de como você se coloca diante dela. Tudo na vida tem os dois lados. Tem riscos, mas também tem muitas coisas boas que podem acontecer. Eu duvido que nesse tempo de pandemia nós tenhamos utilizado 10% do lado negativo da pandemia, ou das redes sociais. Não tínhamos tempo para usar o negativo, porque a preocupação com a vida nos impulsionou a buscar nas redes sociais primeiro, como lidar com a rotina de dentro de casa. Acordar, comer, ler, arrumar a casa, estar com o filho. Nós precisamos de ajuda, né? Porque no dia a dia não tem como. Quem ia imaginar que nós íamos ficar 40 ou 4 meses dentro de casa? Depois, as redes sociais também nos ajudou a estar próximo, mas nem podíamos tocar. Isso que você falou aí agora, né? Os filhos, netos ensinando aos avós como mexer nas redes sociais. Então, esse lado, para mim, tudo é muito positivo, foi tudo muito positivo. E eu acredito que se cada um de nós nos conscientizarmos de que nós existimos para fazer o bem, para buscar o bem, não importa onde seja na rede social, seja na sociedade, tudo começa a mudar. Eu vou mudar minha visão negativa. Eu poderia colocar muita coisa negativa aqui, mas não vou colocar nesse sentido, porque de fato eu acho que as redes sociais nos ajudou bastante. Uma outra coisa, eu também tinha preconceito, como você disse, sobre EAD, sobre estudo à distância. Eu também tinha muito preconceito. Mas eu estou percebendo que esse ensino à distância ajuda muita gente. Por exemplo, quem está trabalhando e que não pode fazer um curso durante o dia, que chega em casa de noite. Então, você tem o EAD que pode ajudar. Então, tem um lado muito positivo e eu acredito que o Ministério da Educação deveria, sim, pensar com mais cuidado tudo que aconteceu no tocante ao ensino nesse período de pandemia, para reelaborar formas de fazer com que a gente continue crescendo, né? Mesmo quando a pandemia acabar. Acho que deveria ter uma valorização maior, usar as redes sociais para nos estimular ao estudo, a uma pós-graduação. A nossa cabeça não pode parar, porque se a cabeça para, aí já viu o que é que dá, besteira na certa. Estão dizendo aqui alguns comentários aqui da preocupação com as crianças menores na volta às aulas. Sim. Crianças de 4, 5 anos, meio que Isso. dizendo assim, a gente não tem como controlar, os meninos saem correndo, conversam tudo. Graças a Deus, esses são os menos vulneráveis ao vírus. Eles têm uma imunidade muito alta. Isso já foi comprovado. O índice de crianças com sintoma foi quase zero. Quase zero. Graças a Deus por isso. O índice de letalidade, de óbito, morte em criança também foi praticamente zero, quase zero. Foi raríssimo ouvirmos falar em uma criança chegar a óbito. A maioria, 99,9%, nem sintomas sente. Eles têm uma imunidade. Então, gente, já se tranquilizem um pouco nesse sentido. A imunidade deles é muito alta. Eu digo isso por experiência, inclusive, de amigos que eu tive, amigos que teve ele, esposa e filho, e o filho não sentiu nada, no máximo uma tosse e praticamente nada, não sentiram quase nada. Isso é uma realidade, é um fato já. Então, isso já diminui a nossa preocupação, com certeza. Agora, é claro que essas crianças podem se contaminar e levar para os pais, para os avós. A gente tem que pensar nisso também. Então, é importante por isso que saiba lidar. Aí vai ter que saber lidar com as crianças, não tem jeito. É como o padre falou,
Se tinha 30 numa sala, vamos ter que dividir, botar 10. Se tinha cada um monitor com 20, o monitor vai ficar com 10 e vai ter que mudar, vai ter que ter protocolos pensando nessas consequências. Eu concordo com o Alex. E assim, também concordo com a preocupação de vocês que estão nos acompanhando aqui. Acho que alguém colocou, mas um bocado de gente também concorda. Tem uma mãezinha que não concorda que o filho volte. É por isso que é importante sentar, conversar, planejar, reelaborar a volta. Principalmente por isso, né? Eu pensei, não poderia só acolher quando tivesse o teste, se deu negativo, mas eles voltam para casa, enquanto outras pessoas têm contato. Então, não tem como. A gente vai ter que encontrar um jeito de tranquilizar as mães em relação a isso, mas repito que é importante sim, se não as crianças, que os nossos adolescentes voltem às aulas. A ociosidade da juventude é um grande mal para ela também. A ociosidade. Então, é ao mesmo tempo que eu digo que a internet tem coisa boa, mas ficar muito aqui na internet também pode trazer grandes problemas para os nossos jovens, né? E depois, como é que vai ser? Então, eu acredito e espero e rezo que os nossos governantes sentem, pensem isso, a volta às aulas é de extrema importância, sim. Temos que voltar às aulas. Não digo as crianças, que tem que se rever também, mas os nossos adolescentes, os adultos precisam, quanto de voltar para a sala de aula, porque não dá para ficar parado. Mas eu acho engraçado. Nós estamos questionando que quer que volte o trabalho, quer que volte o mercadinho tem que abrir, a academia tem que abrir. Por que não abre, então, escola? Por que não abrir Mesmo. escola? Não é engraçado isso? Ah, não. Qual a Vamos pensar no que é diferença essencial. disso? Então, justamente, disputa, tal, academia. Não, não, escola também. A escola deveria ser. A primeira coisa a voltar deveria ser as escolas, primeira coisa, para cuidar da nossa cabeça. Estamos cuidando do corpo, nada contra. Eu preciso ir para academia, que eu estou magro, tenho que chegar a 80 quilos, tenho que comer muita batata, muito empim. Mas, para mim, a cabeça. Não adianta você ter um corpo bonito e a cabeça doente e feia. Não adianta. Isso é um problema. Então, Não, vamos pensar corre, assim. corre para padre, corre para ir no banco, Oi. corre para ir na loja comprar alguma coisa, corre para ir no supermercado e volta para casa. Aí o filho que tem uma imunidade alta não pode ir na escola para voltar para casa. Aí é meio Não tem complicado, né? sentido. Fica complicado. Fica complicado, sim. E engraçado, mas é isso que eu falo. Nós não estamos colocando isso aqui para criar um confronto. É só para dizer que, ó, como a Não, gente consegue, a gente fragmenta demais o nosso olhar sobre a realidade, né? Ou como a gente olha só por conveniência. Não, o meu filho pode ir comprar uma bermuda, o meu filho pode ir até o banco, o meu filho pode ir até a casa da tia, mas não pode ir para a escola. Então, temos que tomar cuidado. É por isso, Alex, que eu digo que a educação ela precisa voltar a ser prioridade. Assim como a economia é uma prioridade, eu acho que a segunda, ou se não a primeira, deveria ser a nossa educação. O Brasil não vai sair desse sistema capitalista, selvagem, enquanto a gente não conseguir trabalhar a cabeça das pessoas. Porque até isso, o povo prefere pegar o vírus, mas ter o dinheiro na mão. Vou para a fila às 5, 4 horas da manhã, se tem chuva, só porque quer o dinheiro na mão. O dinheiro para comprar comida, aqui em Serrinha, falo sem medo de errar, 70% do pessoal que recebeu dinheiro não foi para comida, foi para trocar celular, para comprar roupa. Porque a gente via, saía do banco, as lojas estavam cheias, saía com caixa de prato, com roupa, com creme de cabelo e o feijão e a carne. Então, é preciso acrescentar nos currículos escolares educação financeira, que o Brasil não tem. Nós da igreja já estamos fazendo a nossa parte. No curso de noivos agora tem educação financeira na casa. Entrou. Porque é mesmo? uma noiva tem, agora tem educação financeira. E tomara que a gente consiga desmontar esses casamentos de 25 mil, 30 mil. É tanta flor, é tanto doce, meu não fica. Minha gente, com 25 mil, eu vou 2 vezes para a Europa e ainda trago dinheiro. Ô, padre, ó, Oi. que fica feliz. A educação financeira em toda a diocese? Em toda a diocese. Isso é projeto nacional da pastoral familiar. Educação financeira do casal. Por quê? É motivo de briga, Alex. Mulher gastadeira É e isso homem mesmo. mão de vaca. Homem mão de vaca, mulher É isso gastadeira. mesmo. Briga na certa. Tem que ter educação financeira do É isso casal. Tem mesmo. que ter. Ó, padre, ó, Interessante. história linda, história bonita aqui de Márcia Lima. O senhor falou, ela deu exemplo aqui, o testemunho. Ó. Montei meu altar em casa
e fiz a igreja em minha casa, eu, meu marido e meus filhos. Tá vendo aí? Alex, o tema da Semana da Família esse ano é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. O tema da Festa da Família esse ano, nacional, é esse. Então, é isso mesmo. Esse exemplo dela aí deveria ser para todos nós. Nós deveríamos ter na nossa casa aqueles que nos acompanham aqui que são católicos. E os que não são católicos, que são evangélicos ou espíritas ou ateus, não se preocupem, isso aí é para você. Mas nós católicos deveríamos ter um altar na nossa casa, símbolo da nossa fé, para que alimente em nós aquilo que muitas vezes a correria do dia a dia faz morrer ou secar. Por exemplo, confiança, esperança, coragem. Quantas pessoas com tanto medo nesse tempo de pandemia e foi a fé que veio nos ajudar? Quantas pessoas com medo, sem expectativas? E a fé, ela tem esse papel também. A fé nos ajuda a renovar a nossa esperança, a não perder os nossos sonhos e acreditar que dias melhores podem chegar também. Mas não fuja do meu assunto, não. Você que é deputado, por favor, leve para a pauta lá a educação como prioridade, coloque a educação. Vamos tentar mexer no sistema educacional do nosso país que precisa. Amigo, a filosofia tem que voltar para o currículo escolar. Filosofia tem que voltar, porque se a gente não aprender a pensar, nós vamos continuar. Mas assim, aqui é outra discussão que tem que ter em particular com você, né? Porque entra muitas questões aí no meio. Eu acho que essas discussões eu quero depois fazer com o senhor e é importante, porque engrandece a nossa discussão. Mas de forma geral, porque se entrar em detalhes aqui, nós teríamos que ter a noite toda. Mas de forma Isso. geral, eu critiquei, inclusive, essa semana a questão educacional, porque partiram para uma discussão muito ideológica. E isso ficou muito ruim. Ficou muito ruim essa discussão esquerda-direita, essa discussão polarizada, ideológica para os currículos escolares. Isso é horrível. O senhor abordou uma questão importantíssima. Educação financeira, ou seja, eu apresentei até um projeto de lei que é mais ou menos nessa linha de criar uma matéria sobre empreendedorismo nas escolas. Eu acho que e isso não pode vir de forma tem que ser capitalista, comunista, socialista. O problema hoje, padre, é muito isso, porque nós criamos uma situação, isso não é Brasil, é o mundo. O mundo hoje está vivendo uma polarização que está muito, mas muito ruim. É a alimentação do ódio, é aquela coisa que você é o quê? Você é esquerda, você é direita. Você é Direita. comunista, você é socialista, ou você é capitalista. Então, resolveram polarizar tudo. Não sei por quê. Porque até 10, 20 anos atrás não era assim. Eu acho que a gente estava caminhando para evoluir algumas coisas. E pensamento ideológico é algo pessoal, não pode levar para as escolas, para o nosso sistema escolar, esse tipo de discussão. Eu fico triste com isso, infelizmente. Eu concordo em grau, número e gênero com você. Viana, Como? Viana colocou aqui. Gostaria de ouvir de vocês da linha de frente qual foi o maior problema de cancelamento do ano letivo. Eu não estou sabendo, não teve cancelamento de ano letivo, não. Que eu saiba, não. Algumas universidades já disseram que não teria aula presencial, né? Mas o cancelamento do ano letivo também não consegui, não tenho isso como uma verdade, não. Alex, ainda completando a sua fala, é por isso que eu digo que o sistema educacional do país tem que ser pensado de maneira diferente. Porque, de fato, essa polarização entre direita e esquerda está prejudicando a nós. Nós é que somos os prejudicados. E essa dimensão, essa questão ideológica, é por isso que eu digo que trazer o pensamento, as nossas raízes, para a gente pensar um pouco isso. O mundo está polarizado entre direita e esquerda, capitalismo, socialismo e comunismo. Então, sim, quem perde com isso somos nós, porque a gente fica parecendo bola de ping-pong na mão de um pequeno grupo de poderosos, enquanto a massa é quem sofre. A massa é quem sofre. E até o meu discurso aqui parece um discurso de comunista, né? Não é isso. Jesus Cristo ele não foi comunista, mas Jesus Cristo olhou pela vida. Ninguém passando fome, vamos distribuir renda. Só que parece que o próprio evangelho hoje também é visto de maneira deturpada. Jesus Cristo ele tinha algum partido? Não tinha partido. Mas ele disse que não deveria ter ninguém passando fome. Aí Jesus era comunista. Não é isso. A gente precisa tirar esses rótulos de hoje e olhar um pouco para a história de lá atrás. Né? Como a gente viveu, como nosso país se constituiu. Por exemplo, Jorge Portugal, que
Eu gosto muito do jeito que ele acompanhava as aulas dele no sábado, porque eu venho de uma área rural e não tinha como fazer um curso pré-vestibular. E ele tinha aqueles cursos no sábado pela manhã, que eu acompanhei muito dele, aula de história. Eu achava aquilo fantástico. Não era uma aula de história tendenciosa, era aula de história. Contava a história tal como ela é, sem puxar para a direita ou puxar para a esquerda, para não criar um fantoche, mas a preocupação de criar um ser humano consciente do seu valor e da sua história também. Isso sim, eu acredito que será uma grande luta para a área da educação. Escola sem partido, uma educação desvinculada dessas polarizações, vai ser uma luta muito grande. E, padre, só para fechar, basta a gente olhar para o passado, para a nossa história, que quando houve essas polarizações, esses extremos, nós sofremos muito, viu? Tanto de um lado ou por outro. Foi momentos de muito sofrimento para toda a nossa sociedade. Então, esses extremos não levam ninguém a lugar nenhum. Padre, o que tem de mensagem aqui do povo de Valente de São Domingos lhe dando boas-vindas já e ansiosos pela sua chegada é grande, viu? Olha, meu povo de Valente. O povo de Valente é valentense. De São Domingos é o quê? Eu não sei como é que pronuncia. São Dominguense. Não sei. Vou aprender quando dominguense. pegar aí. Dominguenses, é? Então, estou chegando. Estou me despedindo aqui da paróquia. Os últimos dias aqui. Essa semana é uma semana de transição entre mim e o Padre Rodrigo, passando as informações sobre a paróquia. Mas de amanhã a 8, já estarei na cidade de Valente, me preparando para a minha posse, que será no dia 16. E espero, assim como eu pude colher aqui em Serrinha muitos frutos do Evangelho, também possa colher e semear aí com vocês, viu? Me aguarde que estou chegando. Temos muita história para contar. Ó, e olhe que tem história, viu, gente? Gente, ó, já tá dando o nosso horário aqui. Milhares de mensagens aqui. Eu quero pedir mil desculpas. Eu gosto de ler as mensagens, as pessoas que entram. O povo de Serrinha também mandando, dizendo que está chorando já, que já Eu está estou vendo sim. se despedindo. Então, é gente rindo por um lado e chorando por outro. Mas tudo é de emoção boa. É de emoção boa. Graças a Alex, Deus por isso. vamos marcar outras lives com temas mais, Vamos, com uma vamos temática mais sim. específica, viu? Chegando em Vamos Valente, a gente faz uma agenda direitinho com o pessoal, viu? na hora. Mas eu quero agradecer de coração a todos que participaram aqui, que entraram, que ficaram, que saíram, outros que chegaram depois. Agradecer de coração, pedir desculpas por não poder ter lido todas as mensagens, todos os nomes. E ao senhor, padre, minha gratidão, muito obrigado mesmo. Eu espero que a gente possa estar enriquecendo e acrescentando às pessoas esse bate-papo, usando essa ferramenta. E o senhor sabe da... Não preciso rasgar seda, não. O senhor sabe da minha Não, não precisa admiração. não. A sua bênção. Muito Deus te obrigado. abençoe, muito obrigado, amigo. Estamos aí, viu? Em breve, uma próxima Amém. live aí com a gente. Um abraço. Valeu. Um abraço, padre.